Tudo sobre a minha cerclagem de emergência. Descobri o colo curto na gravidez e precisei fazer uma cerclagem de emergência. Primeiro, para quem não sabe, a cerclagem uterina é um procedimento que nós fazemos durante a gestação, quando nós descobrimos que o nosso colo do útero é curto. Basicamente, o seu bebê vai crescendo e a pontinha do útero não tem a força para aguentar o peso do bebê. E por muitas vezes acaba se rompendo, tendo parto prematuro, ou até mesmo algumas mulheres podem ter aborto. E aí, no terceiro mês, nós descobrimos que eu tinha o colo curto. Eu tive muita vontade de comer uma coxinha específica de um certo restaurante. Eu pedi pro meu marido ir buscar. Ele foi, comprou, nós comemos e depois dessa coxinha a minha barriga já começou a dar alguns sinais que não ia ficar algo bom ali. E aí de madrugada eu comecei a vomitar, o meu marido também começou a vomitar e a gente começou a ir ao banheiro toda hora, toda hora, toda hora. No final, nós fomos até o hospital. Meu marido foi em um e eu fui no outro que me atendia. Minha mãe até foi para me acompanhar. E aí, durante a espera ali da consulta, era vômito e vômito e vômito e vômito. Passei na consulta e aí a doutora falou que às vezes, quando acaba tendo essa infecção intestinal, durante a gravidez, o colo pode acabar tendo uma alteração. E aí ela me examinou, fez o exame de toque. Durante o exame de toque, ela percebeu algo diferente no meu útero e pediu para eu fazer uma transvaginal. Então eu fui, né, fazer o exame, e ali no hospital mesmo, e aí o doutor fazendo o exame, já descobriu que eu estava com o sludge, que é como se fosse sujeirinha ali no útero, bactérias. E aí ele falou que isso poderia ser passado depois de tomar antibióticos, que dava para cuidar. Aí, avaliando mais um pouco, ele ficou em silêncio, saiu da sala, e aí eu já fiquei preocupada, eu tava com a minha mãe dentro da sala, já ficamos preocupadas. E aí, a doutora saiu da sala. Quando ele voltou, ele falou assim: eu vou pedir para vocês saírem e esperarem ali no corredor para a médica poder chamar vocês para falar tudo sobre como foi o exame. Nisso que a gente saiu da sala dele, a gente ouviu ele falando com a doutora que eu poderia levar essa gravidez adiante se eu conseguisse fazer algum tratamento. Nessa fala dele, eu já me preocupei, eu já imaginei o que poderia ser, eu já imaginei que poderia ser o colo curto, porque eu tenho uma amiga que passou por isso na gravidez dela, então era isso que eu já imaginava. Eu até já falei com a minha mãe, já mandei mensagem pra minha amiga, falei: olha, eu acho que eu tô com um colo curto também. E aí, por fim, a minha mãe já ficou, né, mais desesperada, fui falar com a médica, e a médica falou assim: não, peraí que eu já chamo vocês. E aí a gente ficou naquela ansiedade, não sabia o que que era, e tinha ouvido o médico falar que, né, que se eu quisesse prosseguir com a gravidez, eu teria que fazer algo. Enfim, a médica nos chamou pro consultório, e aí ela falou que realmente eu estava com o colo curto, mas ela não deu muita ênfase a isso. Ela falou que eu precisava ser internada, mas não era nem por esse motivo. Ela falou que eu precisava ser internada porque eu estava com uma gastroenterite, que é uma infecção que dá ali no intestino por conta da coxinha que eu comi. E que depois, durante a internação, a ginecologista iria me falar um pouco mais, né, mais fundo sobre o colo curto. E ela nem tinha me falado sobre cerclagem nem nada. Fiz meus papéis de internação, fiquei internada. Depois que eu fiquei internada, começaram a me dar antibióticos para tomar na veia, né? E aí eu lembro que eram 3 bolsas e eu sofri muito com enjoo na gravidez. Então, quando entrava essas medicações, a minha barriga doía, me dava náusea, assim, foi horrível. No segundo dia de internação, a médica passou
e falou sobre o colo curto. E aí ela me explicou como funcionava, o que que era, né? E ela falou assim, olha, eu só vou te passar o progesterona, que é uma medicação que impede do nosso útero contrair, né? E você fica em repouso. Só que eu já sabia que existia um procedimento chamado cerclagem. E no fundo, eu já tava assim, Deus, tomara que essa médica já venha conversar comigo falando sobre fazer uma cerclagem. E aí eu tive esse retorno dela, fiquei nervosa, falei com meu marido, falei assim, não, eu tenho que fazer a cerclagem, é muito melhor pra mim. Eu já sabia de como funcionava pela amiga que eu tinha, que ela já tinha passado, né? Então, eu preferia passar por isso. E ela falou assim que ela não indicava a cerclagem para a primeira gestação. E aí, eu fui orar. Eu tava ali internada, eu fui orar, eu e meu marido, e nós falamos pro Senhor que se fosse da vontade dele, né, e se fosse o caminho certo, para que passasse outro médico, para que tivesse, né, uma outra conduta e viesse fazer a cerclagem. No outro dia de internação, passou um novo médico. E a técnica falou assim pra mim, a técnica de enfermagem falou, olha, o médico tá vindo aqui fazer a sua visita, mas assim, é estranho, esse médico que tá passando aqui hoje, ele não passa de semana, ele passa só de final de semana. E se eu não me engano, era uma terça-feira. E aí, eu já olhei pro meu marido e falei, nós já sabemos que é algo do Senhor, é alguém enviado por Deus. E realmente, esse médico chegou e ele falou assim, já foi super direto, e falou, olha, a médica já te explicou sobre o que você tem, sobre o seu colo curto, que o seu bebê tem um risco de nascer prematuro. E, gente, eu só estava de 17 semanas. Então, ele me explicou, ele foi me explicando como que funcionava, né? E ele falou assim, olha, existe um procedimento chamado cerclagem. Quando ele falou isso, o meu coração já começou a palpitar. E eu fiquei assim, Deus, por dentro eu ficava, Deus, obrigada. E eu lembro que eu nem deixei ele terminar de falar, eu falei, doutor, quero fazer, quando que a gente pode fazer? E aí ele me explicou que era perigoso fazer, né, principalmente que eu já tava 17 semanas, já tinha avançado um pouco mais a gestação, e que era perigoso de fazer, porque durante a cirurgia poderia acontecer da bolsa romper, mas que de outra forma também eu teria que ficar deitado durante a gestação e que também poderia o bebê nascer, a bolsa também poderia romper. Então, assim, eu tinha essas duas opções. Ou eu fazia e poderia acontecer da minha bolsa romper durante o procedimento, ou eu esperava em casa e ficava deitado usando a medicação sem poder ficar levantando e também correr o risco da minha bolsa romper a qualquer momento. Então, a gente acabou realmente optando por fazer a cerclagem. Gente, assim, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é fiel. Esse médico foi enviado pelo Senhor para fazer o meu procedimento naquele dia. Ele nem passava de semana, mas ele passou, ele foi realmente enviado por Deus para fazer esse procedimento. E no final, nem foi ele mesmo que fez, foi uma outra médica. Mas enfim, resumindo, eu fiz a cerclagem. E assim, eu não senti nada, eles me deram uma anestesia, né, pra dormir. Só um sorinho assim, foi muito rápido, acho que não durou nem 10 minutos. Eu voltei pra sala e tive um sangramento depois, mas falaram que era normal. Gente, eu não senti dor, eu não senti nada, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu precisei ficar internada durante 6 dias pra cuidar do sludge, né, que eu falei pra vocês, que é tipo uma sujeirinha que dá Nutra, alguma coisa assim, eles me explicaram. E então eu precisei ficar tomando 6 dias de antibiótico. E aí quando acabou, tive alta, vim pra casa, foi tudo muito tranquilo. Foi passando os dias, e eu precisei passar em consulta com o meu ginecologista, né, na minha consulta de pré-natal normal. E aí, ele passou pra eu fazer ultrassom transvaginal. E aí, eu fui, fiz ultrassom. E no ultrassom, eu descobri que mesmo com a cerclagem, o meu útero estava diminuindo, né? Ele tinha tido uma abertura por dentro e eu já estava com 1 centímetro de dilatação. E aí, eu fui entender o motivo das cólicas que eu estava tendo.
Depois da cerclagem, eu comecei a sentir cólicas, mas pra mim, normal. Todo mundo sempre falou que durante a gestação a gente tem cólicas, a gente realmente tem. Então, pra mim, era normal. Só que uma semana antes, até lembrando já, uma semana antes de eu descobrir o colo curto, eu tive dores na lombar, como se fosse contrações. Eu tive dores na lombar que irradiava pra frente aqui da minha barriga. E eu até falei com meu marido, nossa, que dor estranha, porque ela passava e voltava, passava e voltava. E hoje eu sei que realmente era algo mesmo do colo curto, já era uma cólica diferente. Mas então, eu fiz ultrassom e o meu colo do útero tava só diminuindo. E o meu médico sempre falava, olha, o seu filho vai nascer antes, o seu filho vai ser prematuro. Então, mas vamos fazer assim, vamos cuidar, né? A gente não consegue ter certeza, então a gente precisa cuidar. Então, vai pra casa, descansa. Durante esse tempo de eu ter alta do hospital e passar na minha outra consulta, né, com o meu médico, isso eu acho que foi um tempo de um mês. Durante esse um mês eu não fiquei em repouso. Eu fiquei em repouso, aliás, relativo. Eu ia para a igreja, eu saía, chegava em casa, deitava, mas eu não fiquei sem fazer as minhas coisas. Eu fazia ali porque o médico falou para mim, não precisa ficar em repouso. Então eu não fiquei, eu só descansava, andava menos, né? Não fazia exercício físico nem nada, mas eu realmente precisei fazer um pouco de repouso por conta das cólicas que eu tive, então eu mesmo ficava deitadinha, enfim. Mas aí nessa consulta o médico pediu pra mim entrar com repouso e usar a progesterona, né? Além do repouso, mas repouso total. Então eu parei de ir pra igreja, eu parei de sair, eu parei de tomar banho em pé. Eu ia tomar banho, lavar o cabelo, eu fazia sentada num banquinho. Gente, foi uma época assim, nossa, muito difícil pro meu psicológico, porque eu não conseguia fazer mais nada. E quando eu andava um pouquinho, eu já tinha medo, eu já me culpava, aí eu já sentia cólica. É uma cólica assim muito forte. Só eu acho que quem tem colo curto vai entender que é uma cólica assim, é muito dolorido. Dói a barriga, dói a lombar. Parece que eu acho que o peso, eu imagino, né, que o peso da gravidez para quem tem colo curto, ele é duplicado, porque o bebê fica o tempo todo ali ganhando peso, o seu útero vai ali, né, aumentando, só que o nosso útero não aumenta tanto quanto uma gravidez normal, e por isso a gente acaba tendo um pouco mais de cólicas. E aí eu fui levando, né, ficando de repouso, e nesse tempo, assim, eu comecei a passar no psicólogo, eu comecei a pintar, a desenhar, fui tentando inventar coisas para minha mente se distrair, fazendo devocional, porque não é uma fase fácil. E aí, depois chegou o tempo de eu ir na minha outra consulta, na próxima consulta, de pré-natal. E aí, quando eu fui nessa consulta, nós descobrimos novamente que meu útero tinha diminuído mais uma vez. E ele diminuía assim, muito. É que eu não lembro exatamente o tamanho que era, centímetros, não sei. Mas eu lembro que quando eu descobri o colo curto, eu estava com 2,5 de tamanho, né? O tamanho do útero. Depois, eu lembro que até o final chegou a, acho que o tamanho. Era 1,1, 1,2, alguma coisa assim. Eu sei que ia só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daí eu fui no meu médico e aí ele falou assim, olha, você não quer ir no pronto-socorro? Vai no pronto-socorro, numa maternidade. Fui para uma maternidade, expliquei o meu caso e eles falaram assim, olha, vamos fazer aqui os novos exames para ver se realmente é isso. O médico do pronto-socorro me falou sobre um tal de pressário. E aí eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele me explicou como funcionava, que era como se fosse um anel, né? Que coloca no útero pra poder segurar mais. E aí eu falei, vamos fazer. E aí eu fui, falei com o meu médico, ele falou assim, não, vamos fazer. E eu cheguei em casa, fui procurar no meu convênio um médico que poderia fazer, né? Ele poderia colocar esse pressário pra mim. Aí eu cheguei em casa, fui ver no meu convênio onde que eu poderia colocar o pressário. Gente, eu sei que eu não achei. Aliás, eu achei dois médicos, eu liguei
e eles falaram que não faziam mais. E aí eu sei que eu orei, eu falei, Deus, até aqui o Senhor segurou a minha gestação. Isso já era, eu acho que 28, 29 semanas. E eu orei, eu falei, Deus, até aqui o Senhor segurou minha gestação. O Senhor me deu um livramento. Tive que mudar tudo aqui porque meu celular descarregou. Mas voltando, eu orei, falei, Deus, o Senhor me livrou, né, de ter perdido meu bebê, porque normalmente as mães, elas descobrem o colo curto depois que elas perdem algumas gestações. Infelizmente, é assim que se normalmente descobre. E o Senhor, ele me deu um grande livramento e, né, me fez ter uma dor de barriga para poder saber que eu tinha um colo curto. Eu falei, Deus, o Senhor me livrou disso. O Senhor me deu um caminho para seguir, para descobrir, né, o que eu tinha na gestação. Não é agora que vai ser diferente. Eu creio que o Senhor vai me dar um livramento. E eu não quero dizer para você não fazer algum procedimento, não é isso. Mas foi assim que funcionou comigo, foi assim que Deus trabalhou comigo na minha gestação. Então eu decidi não ir mais atrás do pressário e seguir em frente, né, do jeito que já estávamos indo, com muito repouso, progesterona, cerclagem, e é isso. E aí foi chegando 30 semanas, 31 semanas, cada consulta, cada pré-natal, era uma notícia de que meu útero ia diminuindo, ia diminuindo. E aí eu comecei a tomar as injeções, né, pra poder amadurecer o pulmãozinho do bebê, porque o tempo todo meu médico sempre falava, o seu bebê vai nascer antes, o seu bebê vai nascer antes. E aí a gente sempre saía das consultas com medo. Às vezes a gente já ia direto para um pronto-socorro, pedir outras opiniões. A gente sempre ia sair com medo, mas ao tempo todo o Senhor estava guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, nos dando direção. E ele nunca esteve longe da gente durante esse tempo, durante esse aperto, durante essa fase difícil. O Senhor sempre se fez presente. E se não fosse ele, né, nós não teríamos tido momentos bons na gestação, momentos de paz, de tranquilidade, porque o Senhor, às vezes, ele faz, ele permite que a gente passe por fases difíceis, né, e ele deixou isso na palavra dele. Nós passaríamos por fases difíceis, mas ele estaria conosco, ele passa conosco em todo momento, né, e eu comecei a tomar as injeções, né, para poder amadurecer o pulmãozinho do bebê. Então, eu tomava a cada 15 dias, que o meu médico me passou para tomar a cada 15 dias. E aí chegou 35 semanas de gestação. Fui passar no pré-natal, e aí eu já estava um pouco mais tranquila, né? Em questão de tempo, eu sempre falava e imaginava que meu filho nasceria com 35 semanas. Sempre imaginava, então eu deixei minha bolsa pronta com 35 semanas, já comprei tudo antes. E até uma dica, todo o meu enxoval eu fiz online, todo o meu enxoval foi online, porque eu não queria que ninguém fosse comprar pra mim, eu queria participar disso. E como eu não podia sair, então eu fiz tudo online, foi Shopee, foi loja do TED, várias lojas infantis, mas enfim. E aí eu fui passando meu pré-natal com 35 semanas. E aí o meu médico começou a falar sobre retirar a cerclagem. E ele falou que eu precisava tirar a partir de 36 semanas, porque é arriscado nós entrarmos em trabalho de parto com a cerclagem, né? Ele falava pra mim que era mais arriscado. Então, quando eu fiz 36 semanas, eu fui e tirei a cerclagem. Gente, era um medo de tirar essa cerclagem, um medo. E ele falava assim pra mim, o seu útero tá tão pequenininho que quando você tirar a cerclagem, o seu bebê vai escorregar. Gente, quem dá a última palavra é o Senhor. Já dizia Jéssica Augusto, a última palavra é dele, é dele, é dele. E nós sempre confiantes, nós saíamos das consultas chateados com as notícias, mas a gente sempre confiante que ia dar certo. E aí nós fomos tirar uma cerclagem com 36 semanas e, gente, levei bolsa,
Deixei todo mundo preparado, os familiares avisados e nada, 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 nada. O médico nem falou de que eu dilatei, nem nada. Ele só falou, pode ir embora. Eu falei, gente, só isso. Fui pra minha casa, fiquei tranquila. E aí deu 36 semanas, deu 37 semanas, nada dessa criança. Gente, que paz é tirar a cerclagem e saber que você pode andar, que você pode ir no shopping, que você pode voltar a ir pra igreja, que você não precisa ficar só deitada, já pode tomar um banho em pé, já pode lavar o cabelo. Isso é muito bom. E aí eu aproveitei, fui lavar a roupinha do nenê, nossa, foi tudo muito bom. Aliás, a metade das coisas já estava até lavada, já estava até pronta, né? Aí eu deixei algumas só pra mim lavar. As outras tinham lavado minha mãe, minha tia, todo mundo. E eu deixei algumas pra eu fazer, porque eu queria também pôr a mão, participar desse momento, né? Muito que é especial. Gente, o meu bebê nasceu com 39 semanas e 5 dias. E ele veio de cesárea. Eu queria muito o parto normal. E o meu médico sempre falou que seria mais fácil o parto normal, por eu ter um colo curto, enfim. Gente, tudo que ele falou, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E aí o meu filho nasceu, né, de parto cesárea, porque no final eu dilatei só 6 dedos no pronto-socorro. E uma coisa que eu esqueci até de falar pra vocês, eu dilatei, depois que eu tirei a cerclagem, depois de uma semana, eu dilatei 3 centímetros. Eu fiquei de 3 para 4 centímetros durante umas 2 semanas e meia, 3 semanas, sem sentir dor, sem nada. Então, eu cheguei no hospital de 3, 4, foi pra 6. E assim, eu já tava com contrações, sem pausa, com muita dor, não conseguia nem mais ficar em pé. E aí, eu falei pra médica, olha, se for pra demorar muito, eu prefiro ir pra cesárea. Eu não quero ficar cansada, eu quero que seja algo leve, tranquilo. Não quero ficar esperando. Meu sonho, gente, meu sonho era ter o parto normal. E eu tive que trabalhar muito na minha cabeça, na minha mente, para que se realmente fosse para ser um parto normal, amém, mas que se não fosse, que eu tivesse que ir para uma cesárea, amém também, porque a cesárea também salva vidas. Ela ajuda, ela faz com que o nosso filho nasça saudável também. Então eu precisei botar na minha cabeça que se fosse para ser cesárea também, amém. E aí, como eu vi que ia demorar mais um pouco, e onde eu ganhei meu bebê era um hospital particular, porém, eles só faziam analgesia, que é pra tirar ali um pouco da dor, né, das contrações, a partir de 10 dedos. E até eu chegar com os 10 dedos, eu ia demorar. Então, eu falei, me leva pra cesárea. Gente, fui pra cesárea, foi lindo, foi maravilhoso, foi incrível. O pós-parto, ele é chatinho, sim, eu fiquei uns 10, 15 dias ainda sentindo dor. Mas, gente, que paz, que tranquilidade ver o nosso bebê bem, não precisando de oxigênio, de nada, porque o médico o tempo inteiro falava que ele ia nascer prematuro e que ele iria para uma UTI. Todos os médicos da ultrassom que eu ia fazer, todos falavam isso. Mas o Senhor fez ao contrário de tudo o que eles falavam. Tudo que a medicina me falou, todo o diagnóstico, prognóstico que eu recebi, tudo caiu por terra, porque o Senhor fez muito mais. O Senhor realmente, Ele dá a última palavra. E nós temos que confiar. Existem processos que são diferentes. Eu passei por isso. Talvez você vai passar por uma outra coisa. Eu não sei o que você está passando no momento, ou que o Senhor vai permitir que você e sua família venha passar. Mas não importa o que seja, Ele está no controle, Ele está com você. E a última palavra é Deus quem dá. Eu espero que esse testemunho venha ser direcionado para pessoas que realmente precisam ouvir isso e saber, entender que o Senhor é Deus, o Senhor ainda é fiel, o Senhor é grande, Ele não é pequeno, um Deus que falha, um Deus que esquece dos seus filhos. Não, Ele é misericordioso e Ele está conosco em todo o tempo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês tenham gostado, né, da minha história, do meu testemunho. É meu primeiro vídeo no YouTube e eu precisava vir e transmitir e passar o meu testemunho. Então fiquem aqui, curtem esse vídeo e se inscrevam no canal, que terá muito mais relatos e testemunhos e histórias aqui para vocês. Até mais!